Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 21, a partir do verso 10, e nós iremos ler até o capítulo 22, verso 2. Diz assim: Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos póstigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: Bem, vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxestes este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele, e ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Vamos orar? Ó Deus, abençoe a tua palavra que foi lida. Aqueça, ó Deus, o nosso coração para entender a tua palavra através da ação benevolente do teu Santo Espírito. Clamamos, ó Deus, pela iluminação do Senhor, para que a tua voz seja ouvida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse episódio da vida de Davi, descrito aqui para nós, nos ensina o seguinte tema: no meio do sofrimento, às vezes tomamos decisões erradas, que só a graça de Deus para nos salvar. No meio dos sofrimentos, às vezes tomamos decisões erradas, que só a graça de Deus para nos salvar. A história de Davi, como eu narrei na abertura, Davi está agora sendo objeto do ódio do rei de Israel. E Davi, de certa forma, tentou, através dos meios naturais que ele tinha, para poder fazer essa reconciliação com Saul, para que não sofresse os danos. Aliás, Davi foi rapidamente aceito pelo filho de Saul, por Jonatas, aquele que deveria herdar o trono após a morte de Saul. Jonatas amou Davi e fizeram uma aliança. Mas mesmo a aliança de Jonatas com Davi não foi capaz de livrar Davi do ódio de Saul. Mesmo o filho de Saul amando Davi, no sentido de ter uma aliança, uma amizade, uma submissão, não fez com que Saul poupasse Davi. E essa aliança de Davi com Jonatas, embora beneficiasse Davi, embora protegeu Davi, mas Davi precisou fugir. Não teve como, essa aliança não foi capaz de manter Davi debaixo dos olhos de Saul vivo. E Davi, então, teve uma outra tentativa, que foi se casar com Milca. Aliás, foi uma artimanha do próprio Saul no primeiro momento. E Mical casa com Davi, e Mical também é instrumento de preservar a vida de Davi em alguns momentos, mas chega um ponto que não tem jeito. E Davi tem que sair fugitivo. Percebe, dois grandes blocos, talvez pudesse dar segurança para Davi, e ruiu. A aliança com o filho de Saul e o casamento com a filha de Saul. E Davi, então, parte em busca de algumas outras tentativas, e Davi chega, inclusive, a ter um contato com um sacerdote, e de repente não dá muito certo, ele sai daquela região. E aí ele chega aqui no capítulo 21 desse texto, e diz que levantou-se Davi, depois dele ter estado na frente do sacerdote, saiu, fugiu, e foi para uma região de Gate. No meio do sofrimento, e você tem que admitir, Davi está sofrendo terrivelmente. Você já foi caçado, você já esteve debaixo da perseguição de alguém. Talvez você diga, já pastor, mas não igual Davi esteve. Talvez a sua perseguição foi alguém que falou mal de você, que perseguia você no seu trabalho, mas não uma perseguição até ponto de risco de vida.
Davi está sofrendo isso. É um sofrimento terrível. Mas no meio do sofrimento, nós não podemos fracassar. E Davi erra. Davi vai buscar uma solução num lugar onde não tem solução. Olha comigo no versículo 10, diz que Davi foi para Aques, rei de Gate. E se você conhece um pouquinho de história bíblica, você lembra que o grande inimigo de Israel, o Golias, era de que região? De Gate. Olha que loucura! Davi vai em busca de proteção na terra do grande inimigo que ele havia matado. Davi ficou famoso por ter derrubado o grande filisteu Golias de Gate. E é para lá que Davi vai. Davi vai buscar ajuda no rei de Gate. Davi está buscando ajuda no território inimigo. Davi está fugindo dos olhos de Saul, do território de Saul, do território de Israel. Mas Davi está no território de um inimigo de longa data do povo de Deus. Será que vai ter solução lá? No meio do sofrimento, às vezes tomamos decisões erradas, que só a graça de Deus para nos salvar. E a primeira lição, então, é a loucura de ir a Gate. A loucura de ir a Gate. Por que isso é uma loucura? Porque Davi vai achando que é possível estabelecer uma amizade com inimigos. Não tem como ter amizade com os inimigos do Evangelho de Cristo. Não tem solução nos inimigos do Evangelho de Cristo. Irmão, Saul é um péssimo rei. Mas Saul ainda é o rei da nação, do povo escolhido por Deus. Por mais que o rei seja ruim, ainda está sobre a terra da aliança. Mas aqui não, aqui ele está debaixo de Gate, na terra de Gate, debaixo do reinado de Aques. É uma loucura, porque se você perceber, volta só um pouquinho aí no capítulo 21, olha o capítulo 21, olha o versículo 9, versículo 8, olha Davi conversando com o sacerdote Aimeleque, e ele diz assim, disse Davi a Aimeleque, não tens aqui a mão lança ou espada alguma? Porque Davi quer se proteger, aliás, qualquer momento pode chegar o exército de Saul. Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Davi está mentindo aqui para o sacerdote. Ele está dizendo que está lá em nome do rei, e não está. Versículo 9. Respondeu o sacerdote, olha o que tinha lá, vamos ler? A espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui. Envolta num pano detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leve-a. Porque não há outra aqui senão essa. Disse Davi, não há outra semelhante dana. Percebe, Davi pegou a espada, que ele matou Golias, e vai para a terra de Golias. Que loucura isso. Não era para ele ter lembrado que ele está com a espada de que era de Golias. Ter dito lá, não é lugar de proteção. Mas ele vai. E perceba que no versículo 11, diz para nós, que as pessoas reconheceram Davi lá. Talvez Davi achasse inocentemente que era possível ficar no território do inimigo sem ser reconhecido como inimigo. E ele está lá tranquilão com a espada de Golias até. Até que as pessoas dizem, esse cara não é Davi? Esse não é o herói do povo de Deus? Não é o herói de Israel? Eles não cantavam sobre ele dizendo que Saul feriu os milhares e Davi os seus 10 milhares. Esses 10 milhares é porque Davi matou muitos filisteus. Matou muitos cidadãos de Gate. Eles estão dizendo, não é ele. Percebe que tolice. Davi foi desmascarado. Não tem possibilidade de aliança. Não tem possibilidade de passar ileso. Não tem como passar no meio dos incrédulos e não ser reconhecido de certa forma. E agora, o que acontece com essa estratégia furada? Ele é levado para diante do rei. Mas olha o que Davi faz. Olha o versículo 13. Davi está diante do rei. Olha o que Davi faz. Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postígios das portas e deixava correr saliva pela barba. O que está dizendo é que Davi fingiu uma crise de loucura aí.
E ele começou a babar, ele começou a se dobrar, a se contorcer todo, porque ele disse, o que eu estou fazendo, na verdade, é papel de louco mesmo. Mas não é só agora que ele está fazendo papel de louco. Quando ele saiu para buscar proteção neste lugar. Terrível, loucura. E o Davi agora fisicamente se demonstra um louco. Parece que não dá certo, porque já imaginou? O que isso garante proteção? Nada. Mas única e exclusiva pela graça de Deus, Deus poupa Davi. E essa estratégia que é um absurdo, uma loucura, dá resultado. O rei olha para Davi e diz assim para o pessoal, por que vocês me trouxeram esse louco? Acaso não falte louco aqui na minha terra? Possivelmente existia uma mitologia, uma crença, de que fazer um mal a um louco poderia trazer maldição. E é bem provável que seja isso que estava na mente deste rei. Ele diz, então não vou mexer com esse louco, com esse incapaz. E ele manda tirar Davi daí. E Davi saiu livre, salvo da terra de Gate. Mas percebe que foi único e exclusivo pela graça de Deus. Foi uma loucura buscar a solução lá. Então a primeira lição que nós vemos sobre este tema, no meio do sofrimento, às vezes tomamos decisões erradas, que só a graça de Deus para nos salvar, é que é uma loucura ir à terra do inimigo. Eu não sei onde você tem buscado ajuda, eu não sei aonde as coisas estão apertando para você, não sei quão difícil tem sido, mas será que é mesmo solução buscar ajuda nessas fontes que você tem ido? Se essas fontes são de inimigos do povo de Deus, se lá é o adversário histórico do povo de Deus. Irmãos, num mundo sincrético como nós vivemos, às vezes a gente ouve falar até mesmo de crentes que vai buscar ajuda em religiões totalmente contrárias à palavra do Senhor. Não há solução lá, é loucura isso. Deus, único e exclusivo por graça, pode libertar você como libertou Davi. Mas eu quero olhar com você a segunda lição, segunda e última lição, e nessa segunda eu quero me delongar um pouco mais. Davi, então, sai dessa cidade e vai para o capítulo 22 deste livro. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. E a segunda lição é o tratamento de Deus na caverna. Agora Deus vai tratar Davi em uma caverna chamada Caverna de Adulão. A caverna vai estar presente em alguns momentos na vida de Davi. Durante essa jornada de perseguição de Saul na cola de Davi, é na caverna que Davi encontra refúgio. Não na caverna em si, mas no Deus que está trabalhando nele, na caverna. E eu quero olhar com você então, alguns salmos que mostram Davi na caverna. Olha o que acontece nesse tratamento de Deus na vida de Davi na caverna. Olha agora comigo o Salmo de número 142. Olha o Salmo 142. O tratamento de Deus na caverna. E o que é que Deus trata na caverna? Salmo de número 142. Olha aí o Salmo de número 142. E hoje o meu sermão será um pouco diferente do hábito que eu tenho, que é pregar só num texto. Eu quero olhar com você esse tratamento de Deus agora na caverna. Olha o Salmo 142. Olha o prefácio histórico de novo, dizendo assim, ó, Salmo didático de Davi. Oração que fez quando estava na caverna. Percebe? É nesse momento que ele está lá na caverna, ele vai escrever algumas coisas. E olha a oração que esse homem faz. Olha a dor desse homem, mas olha agora ele no lugar certo sendo tratado. É o lugar propício para abrirmos o nosso coração diante de Deus. Olha como que Davi abre o seu coração diante de Deus, dizendo, olha o verso 1, ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Percebe que agora Davi vai no lugar certo.
Ele vai para Deus buscar a solução. Era para ele ter feito isso já ao longo da jornada. Mas ele foi para Gate. Agora não. Na caverna Deus diz para ele: é aqui que nós podemos conversar, Davi. E Davi diz: ao Senhor ergo a minha voz. Uma relação pessoal. Ele está sozinho numa caverna, mas ele está falando com a pessoa mais importante de todo o universo. Ele está erguendo a voz com aquele que está governando todas as coisas. E às vezes é isso que Deus precisa fazer com você. No meio do seu sofrimento, você entrar numa caverna e erguer a Deus a sua voz. Porque não deu certo erguer a Aques, não deu certo buscar na terra de Golias. Mas a Deus você pode erguer e abrir o seu coração. Olha o que Davi faz. Davi usa a figura de derramar. E você sabe o que é derramar? Você pega um copo d'água e entorna. Davi está dizendo: eu estou derramando perante o Senhor a minha queixa. Eu estou jogando para fora toda a dor que eu sinto, angústia. E é forte, irmãos. Esse homem tinha sido ungido para ser rei. E agora ele é um foragido. Ele está dizendo: eu estou expondo ao Senhor. Talvez ele estivesse dizendo: Deus, não era isso que eu imaginava que aconteceria quando eu derrubei Golias. Mas olha mais, olha o versículo 3, olha a descrição que Davi faz dessa queixa. Quando dentro de mim se me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que ando me ocultam a armadilha. Olha que descrição. Quando Davi estava no palácio foi isso mesmo. No caminho, nas decisões, sem saber, Davi estava no meio de inúmeras tramóias contra ele. As ocultas, as pessoas estavam tramando a morte de Davi, enquanto Davi estava casando com Mical, achando que era um grande relacionamento. Saul tinha dado a filha com o intuito de poder dar um jeito de matar Davi. Quantas vezes é assim na sua vida? As ocultas estão tramando contra você, mas não é lá em Gate que Deus vai tratar isso. É você erguendo a voz para Ele, dizendo: Deus, eu não sei o que as pessoas estão pensando e fazendo contra mim. Eu não sei os caminhos, o que está por detrás de cada ato. Nesse momento, Davi não pode confiar em muita gente, irmãos. Davi é alguém que existe quase que uma plaquinha dizendo: procura-se. Quem achar esse homem, vivo ou morto, ganha uma grande recompensa. O rei está mandando matar Davi. Davi está dizendo: eu não sei o que está às ocultas da minha vereda, mas o Senhor conhece. Olha mais. Olha o versículo 4. Davi abre o coração mostrando a sua solidão. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Aquele que ouviu as pessoas dizendo: esse matou 10 milhares. Agora está dizendo: ninguém se interessa por mim. Ele já não tem mais a amizade. Ele não pode desfrutar. Não é que ele não tem amizade, mas ele não pode ter contato aqui com um grande amigo dele que é Jonatas. Ele está sozinho na caverna. Ele não tem nem mais a esposa Mical. Ele está sozinho na caverna. Ninguém o reconhece. Mas olha o versículo de número 5. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. É interessante isso. É interessante que ele não diz que Deus é o quinhão dele na terra de Israel. É muito comum na cultura do Antigo Testamento, os povos pagãos criam em deuses territorial. Então eles criam num Deus que dominava uma certa terra, uma certa região. E aí Baal é o Deus de tal região. Em Gate tinha o Deus de tal região. Mas o Deus de Israel não era o Deus só em Israel. E Davi está dizendo: na terra dos viventes. Davi teve a experiência de quando ele estava fora do território, quando ele estava na terra do inimigo. Deus foi o quinhão dele. E ele está dizendo: eu clamo o Senhor, porque o Senhor é a minha única fonte de refúgio. Eu quero que você entenda aqui, irmão, a diferença deste ponto para o primeiro. Ele foi lá em Gate achar que tinha solução. Agora ele está dizendo: só em ti eu me refugio. Quando que ele aprendeu isso? Dentro de uma caverna. Olha mais. Versículo 6. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco.
Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Reconhecer fragilidade é muito difícil. Às vezes a gente passa uma imagem para os outros de gente forte, gente que não se abala, de gente que não chora, de gente que aguenta todas as coisas. Você não aguenta todas as coisas. Dentro de uma caverna, você abre o coração para Deus e diz: eu sou fraco. As pessoas são mais fortes do que eu, a circunstância é mais forte do que eu, Saul é mais forte do que Davi. Davi está dizendo isso. Davi está dizendo: eu sou fraco. Você é capaz de dizer isso para Deus? É por isso que Jesus disse: entra no seu quarto e ora em secreto. Reconheça a sua fragilidade. É assim que Deus trata. Olha o versículo de número 7. Aquele Davi que tinha uma espada nas mãos de Golias, ele está dizendo: eu sou fraco. Olha o versículo 7, vamos ler? Tira a minha alma do cárcere. Irmãos, isso aqui é muito forte. Ele está dizendo de uma dor interior profunda. Ele está dizendo: a minha alma está como que num cárcere. Percebe? Não é apenas perseguição externa, mas é dor emocional. É alguém quebrado por dentro. É alguém desiludido com as coisas. Ele está dizendo: a minha alma está um cárcere, Deus. Esse é o homem que está dentro de uma caverna, sendo tratado por Deus. Verso 7 de novo. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Percebe? O salmo termina antes de Deus fazer este bem. Esse salmo, nesse momento na caverna, Davi é alguém um tanto quanto que deprimido. Mas alguém que está clamando a Deus. E dizendo: tira minha alma do cárcere, para que algo aconteça. Será que Deus ouviu a oração de Davi? Será que Deus atentou para Davi quando ele estava nessa caverna? Sim. Caverna é um lugar que Deus nos une a outros. Lembra que dentre as orações Davi diz assim: ninguém me nota. Eu não sou reconhecido por ninguém. Eu fui ungido para ser rei, mas ninguém vê isso em mim. Olha o que acontece. Olha agora o primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Volta para o nosso texto inicial. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. O que é que Deus vai fazer no meio desse clamor com Davi? Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Olha aí comigo a partir do verso 1 e 2. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Aí você viu o salmo que ele compôs. Quando ouviram isso, o que começa a acontecer? Vamos ler? Seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Olha Deus trazendo pessoas para Davi. Olha Deus trabalhando para tirar o coração daquele homem do cárcere. E ele traz a sua família para o ver. Deus é quem está agindo nisso, é Deus respondendo a oração. Deus não foi lá e fez um milagre. Não, Deus enviou o seu pai, enviou os seus irmãos, para estar com Davi no momento mais doído do coração dele. Olha o versículo 2. Além da família, olha mais quem se ajuntaram. Ajuntaram-se a ele. Vamos ler? Todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados do espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Deus fez com que pessoas notassem Davi, e vissem Davi um possível líder sobre eles. Mas talvez Davi esperasse que os nobres reconhecessem ele. Talvez na oração que Davi esperasse que Deus levantasse pessoas ricas, poderosas, para dizer: deixa eu proteger esse homem, contra a força da autoridade pública, que era Saul. Mas não, Deus levanta 400 homens, dentre eles a maior parte estava endividada. Não é tão difícil achar 400 endividados, né?
Eu acho que não é. Se eu fizer uma pesquisa aqui, talvez eu ache um bom número de gente endividada. É fácil estar endividado. Olha mais, gente em aperto, amargurados de espírito, gente que estava com a vida mais quebrada do que Davi. E esse é o segundo ponto dessa caverna que Deus trata. A caverna é o lugar propício para abrirmos o nosso coração a Deus. E a caverna é um lugar que Deus nos une a outros que sofrem. Não é só a outros, mas a outros que sofrem. Pessoas que estão com a vida tão quebrada quanto Davi. E Davi vai ser chefe sobre eles. De gente que tinha um passado feio também. Aqui há pessoas que tinham aprontado contra a nação de Israel. E agora eles veem a única solução nesse novo homem que está chegando. Mas perceba como é que o ungido do Senhor, que é Davi, ele atrai para si pessoas de vida quebrada. Não é isso que Jesus fez? Jesus nos disse assim: vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus nos disse que aqueles que seguiriam a Cristo, de fato, era a escória do mundo. Eram pessoas oprimidas, pessoas quebradas, pessoas endividadas, pessoas com a vida destruída. E vão ao ungido do Senhor e são transformados. Esses homens aqui, os 400, vão ser liderados por Davi. Davi vai trabalhar na vida deles. E depois, boa parte deles vão ser conhecidos como os valentes de Davi. Mais na frente da história, Davi tem um grupo de exército, e esses são os valentes dele. Que um certa feita, Davi disse: ai, quem me dera beber água de tal região. Um deles sai correndo, vai num exército inimigo, passa pelas fronteiras, pega a água e traz para Davi. Lealdade ao ungido do Senhor. É Deus trazendo para ao redor de Davi pessoas com vida quebrada. Talvez você está na caverna, talvez você clamou a Deus, talvez você orou a Deus, e Deus já está colocando um monte de gente ao seu redor, com vidas quebradas, para você ser instrumento na vida deles. Não era isso talvez que você esperasse, talvez você esperasse ajuda. Deus deu ajuda, mandou a família, mas Deus disse para Davi: você precisa liderar vidas quebradas, Davi. Quem é a pessoa quebrada que tem procurado ajuda para você? E quantas vezes você diz: não dá, eu estou sofrendo muito. Davi podia ter dito: como que eu vou liderar vocês se eu preciso salvar minha cabeça? Mas não foi isso que Davi orou. Ninguém me nota. Agora eles notam Davi. Mas quem nota Davi é quem está com a vida quebrada. Olha mais. A caverna é um lugar que Deus nos usa para conduzir outros a louvarem a Deus. Sabe o que Davi vai fazer com esses homens? Abre o Salmo 34. Salmo de número 34. É novamente um salmo escrito nesta caverna. Agora Davi já não está mais com o coração quebrado como estava. Lembra que ele disse: tira minha alma do cárcere? E as pessoas vão ver isso e vão adorar o Senhor quando o Senhor mudar o meu coração. Salmo de número 34, Deus mudou o coração de Davi. Aliás, esse Salmo 34 é um salmo muito belo e muito rico. Na nossa reunião do presbitério, o reverendo Jefferson trouxe uma devocional no Salmo 34. E ele foi maravilhoso para os nossos corações. É possível que em outro momento, talvez eu até pregue aqui nesse Salmo 34. Mas nessa noite o que eu quero é mostrar para você alguns detalhes apenas dentro desse cômputo maior. Olha o Salmo 34. Agora você vê Davi naquela caverna, com aquelas pessoas que Deus trouxe diante dele, e Davi agora conduzindo essas pessoas a louvarem a Deus. Olha o versículo, olha o início do Salmo 34, diz assim: Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. É aquele mesmo rei Aques. Abimeleque é um título que era dado para aquele que reinava, de modo geral. É a mesma cena. Quando ele fugiu lá, mostrando como estava louco, ele foi para aquela caverna. Então ele compôs aquele outro salmo e compôs este aqui agora. Ele está naquela caverna liderando os 400 homens.
olha o que Davi diz. Davi agora quer conduzi-los à adoração. Davi se coloca como aquele que terá sempre um louvor nos lábios. Olha lá o versículo 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Davi está dizendo, a minha alma agora vai louvar, eu vou ter sempre nos meus lábios um louvor. De um homem perseguido, de um homem que disse que não tinha nada, de alguém que estava com a alma no cárcere. Ele está dizendo, todo tempo agora eu vou ter um louvor nos meus lábios. Sabe por que eu vou ter um louvor nos meus lábios? Para que aqueles que estão ao meu redor, com a vida quebrada, ouçam essas coisas e se alegram. Davi entende que ele é um portador de uma mensagem capaz de dar vida para as demais pessoas. Deus fez isso com Davi naquela caverna. Deus está redirecionando a vida de Davi, dizendo, Davi, você é importante para aquilo que eu vou fazer, porque eu vou trabalhar em você. Sabe que é isso que Deus é capaz de fazer na sua vida, no meio do seu grande sofrimento? Colocar nos seus lábios um louvor para estar sempre, para que os outros ouçam e se alegrem. E aí Davi convida, olha lá o versículo de número 3. Olha o versículo 3. Engrandecei o Senhor comigo. Vamos ler? E todos a uma lhe exaltemos o nome. Percebe, ele está dizendo isso primeiramente para aqueles 400 lá de vida quebrada. E Davi se tornou chefe sobre eles. Davi diz, eu tenho um louvor nos meus lábios. Eu estou dizendo, venha, adore o Senhor comigo, engrandecei comigo esse Deus. Você tem feito isso? Você tem convidado pessoas a engrandecer junto com você a este Deus? Esse Deus que ouviu a oração de Davi. E olha como que Davi faz essa colocação. Davi conta a experiência pessoal para eles. Olha lá o versículo 4. Olha Davi contando a experiência pessoal. Ó. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Onde é que ele buscou o Senhor? No Salmo 142. Lembra que ele abriu o coração? Ele está dizendo, eu fiz isso, eu busquei o Senhor, e Ele me livrou de todos os meus temores. Deus não livrou Davi de Saul. Saul continua tentando matar Davi. O que Deus livrou foi o coração de Davi dos temores. Sabe que talvez a coisa que Deus precisa livrar você é do seu próprio coração, do próprio temor que está dentro de você, mais do que da circunstância. Engrandecei o Senhor comigo, porque Deus fez isso. De certa forma, nós vivemos um momento da sociedade que está cheio de medo. E a prudência que nós devemos ter, sim, em relação à pandemia. Mas você é alguém que pode dar esperança para as pessoas, dizer, engrandecei o Senhor comigo. Deus livra o coração dos temores. Mas olha mais. Olha que ele vai contando essa experiência e faz com que dessa experiência as pessoas tomem para si atitudes. Olha o versículo 6. Não, versículo 5, ó. Já que eu busquei, olha o que vocês devem fazer. Versículo 5. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Então, veja o que eu fiz, o que Deus fez comigo, faça vocês agora, busque a Deus. Olha o versículo 6 de novo, ele traz a experiência para si. Clamou este é ele, este aflito, e o Senhor o ouviu. E o livrou de todas as suas tribulações. E aí ele diz como Deus fez isso. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Olha o versículo 8, vamos ler? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Percebe? Ele diz, ei, faça isso, provai. É Davi liderando os 400 de vida quebrada. Está dizendo, tem essa experiência de provar a Deus. Provar no sentido de experimentar, desfrutar. E olha que ele vai descrevendo várias coisas nesse salmo. Ele diz que Deus é o Deus que cuida. Olha o versículo 9. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada lhe falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Sabe o que aconteceu na jornada de Davi fugindo de Saul? Teve um momento que ele estava com tanta fome, que ele chega num lugar onde tem o sacerdote, e a única coisa que tem é os pães da propiciação.
Eram pães que eram destinados para as questões culticas. E Davi não podia comer daqueles pães. Davi não era sacerdote. E Davi está faminto. E o sacerdote diz, coma. E Jesus, anos depois, vai dizer, não teve nada de errado com aquilo. Eu supri para Davi aqueles pães que não podiam comer. Percebe? Davi está dizendo, Deus é o Deus que supre. Olha mais. Olha que Davi então se coloca como aquele que pode ensinar. Primeiro ele se colocou como aquele que tem um louvor nos lábios. Depois ele se colocou como aquele que conta experiência pessoal e convida o outro a viver essa experiência com Deus. E agora Davi se coloca como aquele que pode ensinar as pessoas a temer a Deus. Olha lá o versículo 11. Vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Davi está ensinando pessoas outrora com vida quebrada, maus elementos na sociedade, muitos daqueles tinham vivido errante mesmo, eram transgressor da lei. E Davi diz assim, filhos, vem cá, deixa eu ensinar vocês o temor do Senhor. Davi começa a ensinar naquela caverna, aquelas pessoas a crerem em Deus. Davi está pagando o voto que ele fez no finalzinho do Salmo 142. Se o Senhor livrar minha alma do cárcere, eu vou ser instrumento na vida dos outros. Os outros vão se alegrar com aquilo que o Senhor fez em mim. Quantas vezes eu e você estamos com a vida quebrada, pedimos a Deus, Deus transforma, muda o nosso cenário, mas a gente não mostra isso para os outros, a gente não está disposto a ensinar os outros. Davi diz, vem cá, vou ensinar. E olha o que Davi vai ensinar, regras para a vida. Quem é o homem que ama a vida, e quer longevidade para ver o bem? Refreia a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Alguns daqueles que tinham ido ao encontro de Davi eram homens sedentos por sangue, eram homens sedentos por uma revolução social, que Davi meio que na força bruta tomasse o trono, tirasse Saul e aliviasse eles dos tributos. Davi está dizendo, ei filhos, vem cá, busque a paz, e empenha-te por alcançá-la. O caminho é o caminho de desviar do mal, é uma reeducação na vida daqueles que estão ao redor. Perceba quanta semelhança há com Cristo. Jesus tinha diante dele um grupo de pessoas também um tanto quanto que quebrados na sua vida. Um deles era um zelote, alguém que era voltado para um partido político de pegar em armas para tirar Roma do governo. E Jesus diz para aquele que eles deveriam aprender a ir pelo caminho da paz. Assim como Davi está fazendo aqui. Olha mais, Davi ensina essas pessoas a perceberem que Deus é quem vê todas as coisas e pune todas as coisas e recompensa todas as coisas. Olha o versículo 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhe extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva o de espírito oprimido. Deus é a solução, Davi está dizendo, os olhos dele estão em todos os lugares. Mas olha mais, olha que Davi apresenta para estes homens, e apresenta para nós, quem é o verdadeiro justo da história. Davi apresenta Jesus para esses homens, não com o nome de Jesus, óbvio que não, ainda o nome de Jesus não era conhecido, mas como o anjo do Senhor. Olha lá o versículo de número 7. Vamos ler? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor é uma designação técnica. Existem anjos, e tem vários anjos na Escritura, mas a Bíblia fala de um anjo específico no Antigo Testamento, chamado do anjo do Senhor. Anjo significa mensageiro, enviado do Senhor. E no Antigo Testamento, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, que depois vai se encarnar e vai se chamar Jesus, ele aparecia. E quando ele aparecia no Antigo Testamento, ele era chamado do anjo do Senhor. Ele apareceu para Abraão, ele apareceu para Moisés. Davi está dizendo, o anjo do Senhor, a segunda pessoa da Trindade, ele acampa ao redor daqueles que o temem e os livra.
Percebe? Ele está dizendo, ei, existe um anjo do Senhor, um enviado de Deus que protege as nossas vidas. Nós vivemos porque o anjo do Senhor está ao nosso lado. Era Jesus Cristo. Perceba que isso ele está ensinando depois de ter estado na caverna. É diferente, o homem que entrou na caverna é um, o homem dentro da caverna é outro. Porque ele abriu o coração diante de Deus. Ele diz, olha quantas vezes Deus, o próprio Deus esteve do nosso lado. Mas olha mais, olha o versículo 19. Perceba que durante muito tempo ele falou os justos, mas olha o versículo 19. Muitas são as aflições do justo, no singular, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, e nenhum deles sequer será quebrado. Quem é esse que teve os ossos preservados? Quem é esse justo que os seus ossos não foram quebrados? Jesus Cristo. João, capítulo de número 19, você encontra João narrando isso, quando ele vai narrar a crucificação de Jesus. E João descreve que, quando Jesus estava lá pregado na cruz, já morto, chega alguém para bater nas pernas de Jesus, para quebrar as pernas de Jesus. Essa é a prática comum. Todo mundo que era crucificado acontecia isso. Mas quando alguém vai chegar para quebrar, diz, acho que ele já está morto, não precisa. Na verdade, ele está cumprindo isso aqui que Davi ensinou. Esse salmo é um salmo messiânico, dizendo que o justo do Senhor não teria os ossos quebrados. E os outros ladrões ao lado teve os seus ossos quebrados, mas Cristo não teve. Davi está dizendo, ei, o justo do Senhor não vai ter os ossos quebrados. Percebe que lindo você ver Davi dentro de uma caverna, dizendo de um justo, que as pessoas não serão capazes de quebrar, porque Deus o livrará de todas as tribulações. Olha o versículo 21, infortúnio matará o ímpio, os que odeiam o justo, o que acontecerá? Serão condenados. Lógico, se odiar o justo, o Filho de Deus, será condenado. Davi está dizendo para aquela pessoa, vocês não podem odiar o justo precisa ser amado, mas as pessoas odeiam Jesus, as pessoas querem Barrabás. Versículo 22, o Senhor resgata a alma dos seus servos, dos que nele confiam, nenhum será condenado. Davi diz, ei, existe solução para você que era um rebelde contra o povo de Deus, você que era um oprimido de espírito, basta você confiar no justo do Senhor, ele resgata a sua alma. Irmãos, este salmo é um salmo que é maravilhoso para nós, porque ele nos mostra que a caverna é um lugar que Deus usa para conduzir pessoas a louvarem a Deus. Você acha extraordinário Davi ter na boca um cântico de louvor, quando ele está sofrendo a maior perseguição? Lembre que Jesus Cristo também teve um cântico de louvor nos seus lábios. Quando ele faz a última Páscoa com o povo, e ele diz para os seus discípulos, esta noite eu serei entregue. E ele faz a Páscoa, estabelece a ceia, parte o pão, dizendo, esse pão simboliza o meu corpo que será partido por vós. Ele pega o fruto da videira e diz, isso aqui simboliza o meu sangue que será derramado por vós. E o texto diz que eles cantaram um hino. Jesus teve na boca um cântico de louvor, no momento mais difícil da vida dele. Sabe por quê? Porque aquele cântico de louvor iria reanimar o coração daqueles que estavam ouvindo aquelas coisas tão duras. Talvez Jesus tenha cantado este salmo, a gente não sabe que salmo ele cantou. Ele cantou um dos salmos, quando diz que cantou um hino, foi um dos salmos. Talvez ele tenha dito, bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes a ouvirão e se alegrarão. Talvez ele tenha dito, vamos engrandecer o Senhor comigo? Aliás, lá no monte do Getsêmani, ele vai pedir para os discípulos, ficai aqui, orai, engrandecei o Senhor comigo. E eles não fizeram isso.
Eles não engrandeceram o Senhor com Jesus, os discípulos. Mas Jesus os amou até o fim. E Ele foi à cruz do Calvário para livrar a alma deles do cárcere. Para livrar Pedro, que saiu quebrado naquela noite, tendo dito: eu não conheço Jesus 3 vezes. E com certeza estava com a vida quebrada como Davi estava quando entrou naquela caverna. Mas Jesus foi na cruz do Calvário para tirar a alma de Pedro de um cárcere. Para dizer 3 dias depois para Pedro: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, nessa noite nós vimos que no meio do sofrimento, às vezes tomamos decisões erradas, que só a graça de Deus para nos salvar. Lembra que Davi não é um super-herói. Ele foi lá em Gate tentar a solução. É Deus quem os tirou de lá. Deus que o levou para a caverna. Ele ora a Deus e Deus trabalha na vida dele. Eu não sei onde você está. Talvez você ainda está em Gate. Talvez você está fazendo loucuras, tentando se livrar. Busque a Deus. Vai para uma caverna. Abre o seu coração diante dele. E Deus pode visitá-lo com a graça restauradora. Você poderá ter nos lábios um cântico de louvor para bendizer a Deus todo sempre. Vamos orar? Deus, obrigado porque o Senhor tem a sua forma de tratar com o teu povo. O Senhor tem a tua forma individual de tratar conosco, assim como o Senhor tratou com Davi. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos engrandecer o Senhor nessa noite. Deus, nós somos como aqueles 400 que foram buscar ajuda em Davi. Nós estamos com a vida quebrada também. Obrigado, ó Deus, porque nós temos não o Davi para nos chefiar. Nós temos o verdadeiro e supremo ungido do Senhor, que é Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos ir direto no justo, para que o justo nos ensine o caminho da vida, que nos ensine o caminho para ter vida longa, vida de qualidade, que nos ensine a refrear nossa língua, a buscar a paz, a buscar o Senhor, a engrandecer a Ti. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é capaz de tirar as nossas almas do cárcere e colocar em nós um hino de louvor a Ti. É no nome desse Jesus Cristo, deste que teve um grande hino nos lábios no momento de grande aflição, é no nome dele que nós oramos. Amém.